Legal. Então, oficialmente começamos. Sejam muito bem-vindos todos. Eu sou Wang, para quem não conhece, no momento eu estou como diretora de desenvolvimento da SF Brasil, né? E a gente tem o prazer aqui hoje, né, de contar com 5 pessoas que são de 3 diferentes regiões do Brasil, porque este evento é em parceria com várias regionais, né? A gente fala assim, a parceria meio com regional, meio com pessoa, sabe? Porque de alguma forma os dois se misturam, né? Vários deles, inclusive, são líderes de capítulos, né? Bom, e aí a gente está com uma riqueza interessante. O que que eles têm em comum, né? Os 5 foram colegas da mesma turma do ITC, né? Há uns 5 anos atrás. Olha que interessante como é que a vida promove encontros, né? E é muito bacana. E aí encontraram outro Eugênio no início da conversa de cozinha, né? Que tinha uma outra colega também da mesma metodologia, na turma seguinte. Então, a noite promete, tem muitos conteúdos interessantes. Vou pedir muita gentileza de todo mundo de observar se o microfone fica no mute, tá? A gente vai estar com a Clélia ali nos ajudando a observar e tudo, mas é importante que coloque no mute. E estão todos convidados a interagir e colocar as perguntas no chat. Eu estou responsável por olhar o conjunto das perguntas e, ao final, no tempinho que nós vamos ter ao final das apresentações, então, eu vou estar passando as perguntas para as painelistas. Quer dizer, os painelistas, porque tem o João, né? Desculpa, João. É porque ele acabou ficando minoria, vocês viram, né? 4 mulheres e um rapaz, né? Bom, então, Eugênio, socorro, na próxima você entra aqui, tá? Bom, para a gente diluir o grupo, né? Ter mais rapazes. Bom, e aí, como é que a gente vai funcionar hoje, né? Vai ter um momento de cada um dos 5 apresentarem um pouquinho, eles combinaram entre eles para ser um pouco diferente o que cada um vai estar apresentando para vocês. E ao final das 5 apresentações, vocês terão um momento onde a gente vai resgatar todas as perguntas feitas e devolver para eles, respondendo o máximo que a gente conseguir de perguntas. Ok? Bom, para quem já conhece, né, nós teremos um e-mail CCU, né, CCE de RD, tá? Bom, para quem não conhece, que tem um público grande que não é ICF hoje, e todos os eventos eles perguntam, mas o que é esse negócio de CCU que você ficou falando? Basicamente é o seguinte, é o certificado de horas de educação continuada, e que para a ICF é requisito para renovação de credencial, que a ICF tem todo um protocolo e uma forma de conceder um credencial para um coach profissional, em vários níveis de proficiência. E para você renovar, você precisa comprovar que você continuou a educação, você teve a educação continuada nesse período, dos 3 anos, entre uma credencial e a renovação, tá? Então, as pessoas que têm a intenção de renovar a credencial, elas colecionam esses certificados, ok? Mas qualquer pessoa pode pedir o certificado, mesmo que você não queira fazer nenhuma renovação. É um certificado de participação também. Bacana? Bom, e aí, é de praxe, como é que nós vamos fazer? Vocês vão enviar um e-mail para apoio.gestão@icfbrasil.org, solicitando CCU, mandando com 2 palavras-chave. A primeira a gente dá no início e a segunda a gente dá no final, nos últimos minutos do webinar. Então, a primeira palavra é mudança, ok? Bom, então, sem mais delongas, vou passar a palavra para, né, os painelistas. A gente vai ter uma sequência, né, começando com o João Carlos Ferreira. Ele colocou só João Ferreira ali, né? Bom, aí tem a Rosângela Pedrosa. Nós temos também a Rosângela... Ah, não. Depois tem a Adriana Gontijo, depois tem a Helena e, finalmente, a Rosângela Barcelos. Só que como nós temos 2 Rosângelas, então, uma nós vamos estar chamando hoje de Pedrosa e outra de Barcelos, ok? Então, não estranhe se eu não chamar ninguém de Rosângela. É porque tem 2. Bacana? Então, pessoal, olha, estou muito feliz com a oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente importante para coaches. Fiquem à vontade para perguntar, mas mesmo quem não é coach, por que será, né? Que a gente às vezes quer, mas não muda, né? Não consegue promover mudanças. É hoje que nós vamos explorar um pouquinho das possibilidades de um pouco de resposta disso. Então a palavra está contigo, João. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wang. Se você quiser já projetar os slides. E eu suponho que a Passando. segunda palavra vai ser imunidade, né? Porque... Não, Não! eu não seria tão óbvia.
Tá bom. Bom, Bom, estamos na tela, tá ok? só falta projetar. Nós optamos por utilizar o título em português, Imunidade à Mudança, porque é o título do livro e fica mais fácil para vocês depois acharem. Mas Imunidade à Mudança é uma teoria que o Robert Keegan, um professor de educação de adultos de Harvard, desenvolveu e que fez uma adaptação junto com a Liza Lerry para um workshop que nós fomos treinados, os 5, pode passar para o segundo slide, que vão palestrar hoje. Você vê nesta foto, estamos nós 5, mais uma brasileira, Cristina, que não se juntou a nós hoje, e no canto esquerdo, com a barriguinha, é o Keegan, e logo à frente da Adriana, meio agachada de óculos, é a Liza. A teoria deles surgiu da educação de adultos, mas quando eu apresentei esse workshop no Instituto de Psiquiatria da USP, tinha na plateia vários psicólogos comportamentais e eles disseram que eles veem a mesma coisa na psicologia comportamental com menos eficiência, ou seja, para chegar na identificação das crenças que estão por trás dos comportamentos, eles passam muito mais trabalho do que essa metodologia do Keegan. Eu não sei o que está vendo com os slides, mas a gente vai para o próximo slide. Ah, tá, peraí. Eu também não sei o que aconteceu. Projetá-los. É porque eu acho que eu coloca saí... no modo apresentação, Wang. Só um minutinho, peraí. É porque ele parece que saiu do lugar certo. Tem uma seta, não fica no fundo do slide que você passa, senão... Peraí, eu vou fazer um stop share e voltar para o share, porque ele enganchou. Bom, mas imagine uma pessoa, que pode ser você ou um cliente seu, que deseja fazer uma mudança de comportamento, como, por exemplo, praticar mais esportes, comer menos, tomar uma medicação, que reconhece que essa mudança é importante, que tem vontade de mudar, que acredita que é capaz de mudar, que sabe como fazer a mudança, coloca esforço e mesmo assim não consegue. Que diabo que essa pessoa pode fazer? E essa metodologia do Keegan, ela propõe uma hipótese do que está por trás e a forma de lidar com isso. Nós não temos a intenção hoje de ensinar para vocês a metodologia. Isso leva muito mais tempo do que uma conferência. Mas nesses primeiros 5, 10 minutos, a gente vai explicar para vocês a lógica dela. Próximo slide, por favor. Então, um exemplo que muitos de vocês conhecem pessoalmente, ou de alguém do seu entorno. Imagina aquela pessoa que decide praticar exercícios com regularidade. E não tem nenhuma razão para não conseguir fazer isso. Ela contrata academia, começa a ir dia sim, dia não, tem o apoio da família, tem o estímulo do treinador, vai levando bem, parece que é muito bem sucedida, e quando você encontra com ela daqui a alguns meses, ela parou. Ou não consegue mais ir 2 vezes a cada dia. Algo aconteceu, algo se colocou no caminho dela. Próximo slide. O que o Keegan propôs é que, fazendo um passo a passo em 5 perguntas, a gente consegue identificar o que está por trás dessa não adesão ao novo comportamento. É um modelo teórico tão simples que em alguns clientes eu consigo fazer em menos de meia hora. Em alguns outros clientes, é claro, leva mais de 2 horas, mas o workshop que o Keegan ensina e que nós fizemos é para você apresentar para centenas de pessoas e garantir que todos, ao longo de 2 a 4 horas, consigam fazer o seu mapa de por que eles não conseguem adotar um determinado comportamento. Todas em paralelo. Então, imagina a eficiência disso quando você tem um grupo como uma empresa, uma entidade com centenas de funcionários. A metodologia diz basicamente o seguinte: se você tem esse objetivo de melhoria e não consegue, esquece ele e olha o que você faz em vez dele. Então, eu compartilhar com vocês uma moça que participou de um workshop nosso, e ela disse o seguinte, que ela gostaria de emagrecer por questões de saúde, mas que ela se boicota direto quando entra numa de emagrecer. Ela come mais, não faz exercício, bebe tranquilamente e, obviamente, não perde peso. Próximo slide. Então, ela busca o objetivo da coluna 1, que é esse objetivo de melhoria ou de mudança comportamental, sem sucesso.
ou com pouco sucesso. Próximo slide. Em vez disso, ela faz as ações da coluna 2. Próximo. E o que está por trás do que ela efetivamente faz é o que nos interessa. Quais são os objetivos inconscientes que levam essa coluna 2? Então, a pergunta-chave é que grandes medos que ela tem de não fazer o que ela vem fazendo. E esses medos tornam o que ela faz necessário, impedindo a coluna 1. E esse círculo vicioso, pode ficar ali, é o que ele chama de imunidade à mudança, porque tem esta coluna 3 como um sistema imunológico contra mudanças que todos nós teríamos dentro de nós. E aí, no momento que você descobre quais são os medos que você tem em não fazer o que está na coluna 2, você descobre quais são os seus objetivos inconscientes. Próximo slide. E esses objetivos inconscientes estão fundamentados em uma crença. Se você conhecer esta crença e conseguir dominá-la, você vai deixar de ser dominado por ela. Próximo. E é essa coluna 4, que é a crença em cima da qual se faz todo o trabalho depois de identificada. Tem um conceito, uma outra hipótese do Keegan, que é: se existe uma crença que condiciona o meu comportamento, eu tenho que entender que toda crença é, por princípio, absoluta e falsa. Então vamos voltar para o caso que eu comentei. Ela queria perder peso, ela faz tudo para não perder peso, ela não faz exercício, come muito, bebe, come chocolate escondido. Quando ela entrou em contato com os medos dela, a questão é, se o corpo dela se tornasse um corpo dentro da norma, ela passaria a receber cantadas. E ela não quer ser passiva no processo de sedução, ela quer ser sempre a pessoa a protagonista. Então ela quer ter sempre a iniciativa. E a crença dela é que se o corpo dela for fora do padrão da sociedade, ela que vai ter que tomar a iniciativa. Que é uma crença obviamente falsa. Ela recebe cantadas de qualquer forma, e o fato de ela receber cantadas não impede ela de ser a protagonista. Então a crença tem várias falhas. Mas estava inconsciente até o início do workshop em que ela participou. Próximo. Então, o que ele diz? Que antes de fazer esse mapa super simples de 5 passos, a pessoa tem uma imunidade à mudança que é inconsciente. E ao fazer o mapa, ela toma consciência do que está por trás do comportamento dela. Agora, isso é apenas o primeiro passo. E alguns dos colegas vão falar sobre os próximos passos também. O que vem pela frente é um trabalho de autoconhecimento. No momento que eu sei qual é a crença que está por trás do meu comportamento, eu tenho que entender como é que ela se processa dentro de mim. Em que momentos que ela aparece, o que eu faço que provoca ela, o que ela provoca em mim. E à medida que eu conhecer o processo da crença dentro de mim, eu tenho a chance de dominá-la. E eu saio do conscientemente imune para o conscientemente liberado. E se eu persistir nesse processo de estudo sobre a minha crença, eu vou de tal forma manipular essa crença que eu consigo me liberar mesmo quando eu não percebo mais ela, quando eu não presto mais atenção. Próximo. Próximo slide, é isso. Então, a essência é um trabalho de autoconhecimento, que para nós coaches faz todo o sentido do mundo, né? Então, ela é uma tremenda ferramenta para um início de trabalho, porque este processo de autoconhecimento ele é longo. Próximo. Próximo slide. Volta. O livro onde ele propõe a metodologia se chama Imunidade à Mudança, e ele conta dezenas de casos ao longo de dezenas de capítulos. Os capítulos 9 e 10 é onde ele resume a metodologia do mapa. E neste livro ele não explica como fazer depois de identificadas as crenças. Num outro livro dele, o Right Weight, Right Mind, Peso Certo, Mentalidade Certa, ali ele dá mais dicas e ele se alonga mais. Mas a gente que pratica a imunidade de mudanças há muito tempo entende que para você realmente dominá-la,
você precisa estudar, praticar e compartilhar suas experiências com gente que também domina o assunto. Porque tem várias pegadinhas no processo e algumas delas são demoradas de internalizar. Então, esta abertura era para dar uma ideia para vocês de qual é a metodologia. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Pedrosa, presidente da ICF Minas Gerais, que daqui a 2 slides aparecerá o início da fala dela. Obrigado. Bom, vamos lá. Gente, primeiro, boa noite para todos, né? Eu disse lá para quem já tinha chegado inicialmente que eu sou literalmente apaixonada com essa metodologia. Então, eu pus uma frase aqui, né, para... Wang, passa, por favor. Né? Então, em minha opinião, eu falo assim, todo coach deveria ter obrigação de saber essa metodologia. Por quê? Porque ela é muito poderosa em termos de resultados. E eu falo, sem a menor sombra de dúvida, foi o melhor investimento que eu fiz neste período. Foi a metodologia, para mim, mais rica e de melhor resultado em processo de mudança. Então, eu não ganhei nada, né? Não ganhei comissão do Robert, nem da Lisa, mas realmente foi uma coisa bacana e eu quero contar a experiência prática. O João falou um overview da metodologia, eu vou contar, vou rechear agora com o caso de uma cliente, alguns clientes, mas vou dar mais foco em uma. Passa para mim, Wang, por favor. Como é que eu vou trazer na minha fala? Só mais um clique, para aí, tá? Por favor. Eu quero contar para vocês o que é que me faz decidir a aplicação do mapa num processo de coaching ou não fazer, tá? O que é que... Tem um telefone aqui que cismou de disparar do nada. O que é que... Em que momento do processo eu aplico? Se eu aplico, e os principais ganhos que o cliente tem, tá? Então, começando aqui, o que é que me faz decidir? Primeiro, eu acho que tem um conhecimento tácito muito grande de... você vai juntando. O que a gente recebe no início do coach, quando a gente começa a estudar? Consciência e responsabilidade leva a pessoa à mudança. O Keegan coloca isso nos estudos dele. Muita gente tem consciência, como o João colocou, se assume, mas ele não consegue mudar. Então, essa imunidade é uma proteção que você tem. Quando eu comecei a ver que alguns clientes se empacavam na mudança e eu comecei a aplicar, eu falei, esse negócio é milagroso. Por quê? Quando eu percebo na fala do cliente algumas crenças que você vai começando a colocar umas verdades que vão ficando tão claras que se ele não quebrar aquela verdade, ele não vai mudar. Então, deixa eu dar um caso de... no segundo e quinto momento eu aplico. Eu já apliquei na 6ª sessão, já apliquei na 8ª, já apliquei na 4ª e na 2ª. Vou contar o caso da 2ª. Não é o meu padrão usual. Uma cliente super brilhante que a empresa fala, se você não mudar o comportamento de disputar opinião em toda reunião, você tem que sair ganhando de qualquer maneira, você não abre mão do seu ponto de vista, eu não vou conseguir ficar com você. Você é brilhante, de alto desempenho, está sendo preparada para ser a country manager da equipe, mas esse comportamento é muito ruim. Na sessão de meta individual com ela, eu percebi assim, uma questão muito arraigada nela, na importância de deixar a opinião dela prevalecer. Eu apliquei aquele mapa que o João mostrou. Qual que era a crença dela, o pé no freio dela? Se eu não deixar a minha opinião ganhar, se eu não tiver certeza absoluta de que eu sou a mais, com perdão da palavra, foda na reunião, no fundo, o que veio da imunidade dela? Eu vou me sentir inútil, incompetente, eu vou poder ser mandada embora. Eu não tenho valor para a empresa. Gente, falar isso parece muito simples, mas isso vem das vísceras. Quando o cliente chega nessa imunidade, ele fala assim com alguma componente corporal muito forte. Tem cliente que chora, tem cliente que sua a mão, tem cliente que amarga a boca. Então, aquilo vem muito forte. Deus me livre, eu ia me sentir uma inútil, uma incompetente, eu não mereço o meu valor. A partir desse momento que ela sente essa emoção, ela começa a ver que ela está comprometida a provar que ela é a melhor, que ela está sempre certa, que ela estuda muito. O que tem de muito legal nisso é que este comportamento foi o motivo de todo o sucesso que ela teve. Então, em função dela estudar muito, saber muito, bater muita opinião dela, ela cresceu muito na empresa.
só que agora estava tendo um efeito colateral negativo. Então, o que a gente percebe? Quando ela chega nessa caixa de receios, que a emoção vem, ela começa a perceber que tem uma crença ali. Então, a crença dela é: um profissional só tem valor, só merece subir se ele está sempre certo, se a opinião dele prevalece sobre todo mundo. É óbvio que, racionalmente, essa crença não tem razão de existir, mas para a pessoa, ela é absolutamente verdade, engraçado, absolutamente verdade absoluta. E aí, quando ela tem essa crença na mão, o que o cliente ganha? Primeiro, libera essa energia. E ela pode ter contato com uma crença que estava embutida aqui dentro dela, que ela não percebia. A crença agora passa a ser um objeto, está na mão dela. Então, a gente diz que enquanto está aqui embutida nela, ela é refém da crença. Ela não consegue abrir mão daquele comportamento. Quando passa a objeto, ela pode pegar, testar, conferir e ver se isso é verdade. Então, ela ganha a possibilidade de poder checar essa crença na vida real. Passa, por favor, o Wang. Mais um. Então, o que acontece... Não, volta, por favor. Mais um. O que acontece aí quando... Não está parando, né? Quando o cliente... É esse. Quando o cliente aplicou o mapa, e agora, o que acontece? Aí vem o processo de mudança que o João colocou. Tem duas condições absolutamente mandatórias que os autores colocam. Eu preciso criar relacionamento com a crença. Quando a crença vira um objeto na minha mão, vamos fazer que a crença é esse relógio aqui. O que é criar relacionamento? Ele está presente no meu dia a dia, eu vou olhar, cheirar, pegar. Vou transitar isso na crença. E eu preciso discutir essa realidade com alguém. O ideal é que seja com um coach, mas pode ser com um amigo, um parceiro, alguém que vai me escutar. Se essas duas condições não forem feitas, só descobrir a imunidade não leva a mudança. Eu já fiz muito workshop aberto que eu desisti quando o João falou lá, né? Ele faz com 300 pessoas. Ok, a maioria descobre a imunidade. Mas o acompanhamento no processo de coaching é fundamental. Então, o que eu faço? A primeira sessão, depois do mapa, e a segunda, quase que eu fico o tempo inteiro ajudando o cliente a aprender como é que ele faz esses testes da crença e como é que conversa uma verdade absoluta com o que a realidade mostra. Depois eu vou voltando para o processo original do coaching. Tá? Então, no início eu vou gastar umas 2 sessões para fazer o mapa. Eu não consigo fazer com meia hora. Eu gasto de 2 a 3 horas para fazer. Eu vou a fundo. Tem clientes que vão mais rápido, mas a média são umas 2 horas. Aí, a sessão seguinte e a outra, o cliente vai aprender a fazer os testes da crença, que a Adriana vai voltar. Na próxima fala da Adriana, ela vai entrar nisso. Passa para mim, Wang, por favor. Para o próximo. Então, a Adriana vai entrar mais nisso, mas tem um processo que ele chama, na 5ª coluna, de SMART. Não é aquele SMART de projeto, né, que é seguro, mensurável. Aqui é SAFE. Então, ele começa a fazer mudanças pequenininhas, modestas, para quê? Esse research é a palavra-chave, é coleta de dados. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar a crença dessa cliente. Se eu não tiver sempre a verdade comigo, eu não tenho valor. Aí ela resolve fazer o seguinte teste, pequenininho. Na próxima reunião, eu vou ficar mais calada, é uma reunião simples, não tem muito compromisso, tem um cara da minha equipe que eu sei que pode falar muito legal, eu vou deixar ele falar. Vamos imaginar, estou simplificando. Aí ela vai e deixa ele prevalecer e argumentar, ela fica calada. O que eu vou buscar de dados na sessão? O que você fez? O que você sentiu? O que você pensou? Qual que é o impacto? Aí, por exemplo, estou simplificando. Gente, eu deixei o cara falar, ele ficou tão feliz, ele me colocou lá em cima no pedestal. O meu gestor falou comigo, nossa, fulana, que bacana que você conseguiu dar um palco para o seu subordinado. Que dados que ela colheu? Eu posso ter brilho ficando calada. Só, né, Joana? Então, ela vai colhendo dados e vai testando que aquela crença não é 100% verdadeira 100% do tempo. Mas o que faz isso, que o João falou do processo de autoconhecimento,
São essas vivências compartilhando com alguém, tá? Pode passar. Então, de uma maneira simples, qual que é o ganho voltando lá? O cliente vai mais rápido, é uma metodologia razoavelmente simples, rápida e poderosa. Então, ela ancora o processo de mudança de uma maneira muito significativa. O que é desafio para vocês que quiserem aplicar o mapa? É ajudar o cliente a chegar naquela tal da emoção. Se ele falar só uma crençazinha racional, uma justificativazinha, você não chegou lá. Então, é difícil, às vezes, o cliente tem uma crença, às vezes, tão forte que ele não consegue chegar lá. E aí você vai criando, depois, se alguém quiser depois marcar comigo, eu mostro algumas dicas que eu fui tendo para ajudar o cliente a desvencilhar essa emoção que está lá. Então, a gente tem que trabalhar com a emoção, o coração e o cérebro. Então, para fazer isso, vai no próximo slide, Wang, por favor. Eu vou usar uma frase que eu ouvi de um cliente, um diretor de recursos humanos, essa semana, num grupo de MBA que eu atendo. Ele disse o seguinte: você não precisa ser bom para fazer as coisas. Você faz as coisas para ser bom. Eu hoje, modéstia à parte, eu me acho muito boa no mapa de imunidade, mas no início eu apanhei para caramba, né? Nós estudamos o livro um ano, fomos para lá. Mas à medida que eu fui fazendo, você vai pegando as maldades, vamos chamar assim, as dicas. E aí o próprio... Mais um clique, Wang, por favor. Que quem quiser usar... Wang, passa mais um, vai. Quem quiser usar, a gente saiba que vai ser step by step. Então, minha sugestão, estudar a teoria, começa a aplicar no colega, no irmão, na amiga, num parte, discute com alguém, se quiser, liga para a gente pode ver uma maneira de ajudar, porque aos pouquinhos vocês vão pegando o gancho sobre isso. O que eu posso dizer, no meu LinkedIn, um cliente escreveu lá essa semana, eu fui cliente dessa metodologia e me ajudou muito. Então, eu devo ter aplicado em 30% a 40% dos clientes nos meus últimos 2 a 3 anos. No início eu aplicava 10%, agora cada vez mais eu tenho aplicado mais e eu fico absolutamente satisfeita com o nível de mudança. E a mudança é visceral e ela acontece de 4 a 12 semanas. Você pesquisa dos autores, desde que o cliente faça aqueles pequenos testes e compartilhe. Então, se vocês querem uma metodologia poderosa de mudança, aquilo que eu falei no início, essa é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que saber, tem que estudar, e a gente está super disponível aí para compartilhar com vocês, tá bom? Espero que eu tenha gastado só meus 10 minutos, eu passo agora para a Adriana, né, Adriana? Depois vocês vão juntando as histórias para as perguntas. Ok. Obrigada, Rô. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. E hoje, nessa proposta que a gente conversou para fazer esse webinar, eu convidei uma coach que está aqui presente com a gente, a Marina. A Marina é coordenadora de RH de uma multinacional no Brasil, e ela já tem uma experiência muito bacana dentro dessa área de recursos humanos. E ela é minha coach, eu tenho o prazer de ter a Marina como coach. Marina, obrigada por ter aceitado o convite. E pode passar o próximo, Wang, por favor. E aí nós vamos conversar um pouquinho com a Marina para ela trazer a experiência dela com o mapa da imunidade à mudança, que no processo de coaching eu apresentei a proposta para a Marina e ela aceitou, ok? Marina, então vamos lá. O que te motivou? Conta pra gente, né, aceitar a proposta de a gente trabalhar com o mapa da imunidade à mudança. Tá. Primeiro, boa noite. Queria agradecer aí o convite da Adriana. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente provocar, né, o uso dessa metodologia, dessa ferramenta. Eu vou falar por mim, que foi uma ferramenta de extrema utilidade para mim, vou falar assim, eu fiquei muito surpresa com a ferramenta. Então, primeiro, obrigada, Adriana, pelo convite. Bom, o que me motivou? Quando a Adriana me fez a proposta, né, eu entendi que essa ferramenta, ela aprofundaria muito várias questões, né, que às vezes estavam guardadas lá no fundo e às vezes não mexia, né, sabia talvez da existência, mas não queria mexer.
E aí a Adriana veio com essa proposta. E aí eu entendi que a gente ia aprofundar, a gente ia falar um pouco sobre os medos, sobre as crenças, sobre os compromissos ocultos, enfim. E eu entendi que ali era o momento, né? Eu tinha uma demanda de me colocar como uma líder mais desenvolvimentista, que fosse mais aberta, enfim. E aí eu topei esse desafio, né? Quando a Rosângela Pedrosa fala que às vezes nesse processo a gente tem emoções, chora, não sei o quê, várias vezes eu me emocionei nesse processo com a ferramenta, né? Não é fácil você trabalhar a sua crença. Eu posso compartilhar uma das minhas crenças com vocês, que foi eu ter uma grande dificuldade de demonstrar fraqueza, né? Então, eu achava que o fato de eu demonstrar fraqueza estava diretamente ligado a não ser competente. E aí tem uma questão muito familiar também, né, de criação, de estar numa família onde o erro talvez não fosse tão permitido. Enfim, então mexe com algumas questões. Mas a partir do momento que mexe, vai ficando muito claro, né? E aí a clareza vai te dando já uma vontade de trabalhar, de ir além, de se movimentar. E aí, dentro desse processo, né, Adriana, a gente teve aí alguns testes, né, que a gente fez, testes práticos, para poder validar essas crenças, né? Então, a gente pensou junto, foi testes que foram co-criados entre eu e a Adriana, e aí a gente teve feedbacks dos meus stakeholders também, né, meus pares, minha equipe, né, pessoas meus líderes. Então isso foi extremamente importante para mim, né, saber o olhar das outras pessoas sobre mim e o efeito que isso teve, e os testes com a minha equipe, né? Então a gente fez aí várias propostas de aproximação com a equipe, de trabalhar, por exemplo, quando vinha alguma demanda ou algum problema, né, eu sempre tentava co-criar com eles e entender que isso não era uma demonstração de fraqueza, eu estava abrindo espaço para eles poderem se desenvolver, né, e colocar também a criatividade, a inovação aí para fora. Então, eu acho que o que me motivou foi realmente isso, entender que era uma ferramenta que fosse capaz de ir a fundo e provocar mudança aí sincera de comportamento. Ótimo. Marina, eu queria te pedir para você compartilhar com o grupo todo, assim, as maiores dificuldades no testar a crença, os maiores desafios que você foi encontrando e que a gente conversava em cada sessão. Tá. Então, quem tem uma crença, né, igual a minha, assim, que essa questão de demonstrar fraqueza era uma questão muito forte, eu acho que a principal dificuldade, e aí é uma palavrinha que está muito sendo usada agora, é a questão da vulnerabilidade. Eu e a Adriana, a gente conversava muito, né, sobre esse posicionamento de se colocar, né, como um líder vulnerável, né? Um líder que é capaz de, às vezes, falar que não sabe naquele momento e que está aberto a construir um conhecimento junto com a equipe, né? Isso também não só com a equipe, mas com os pares, né? É você dar espaço, como a Rosângela Pedrosa falou. Então, eu acho que nesse caminhar, nesse processo, uma das principais dificuldades que eu tive foi essa questão, né? De dar o braço a torcer, vamos falar assim, e entender que a vulnerabilidade, muitas vezes, você tem muito a ganhar, né? Quando você se coloca nessa posição. Então, eu tive uma proximidade muito grande da equipe, né? Quando eu consegui entender que ser vulnerável não é ser incompetente, não é saber, não é demonstrar insegurança, não tem nada a ver com isso, né? Você ser aberto. Então, eu tive uma proximidade, a questão de confiança, né? Da equipe comigo, eu com a equipe, e isso mudou, assim, completamente. Então, eu acho que isso foi um ganho também, né? E eu tive que aprender a ter uma delegação maior, né? Que foi uma dificuldade também, porque muitas vezes o delegar a gente acha que é simples, mas não é, né? Porque para você delegar demanda confiança, demanda você acreditar no outro, né? Então, eu acho que passou um pouco por aí. Ótimo. Marina, você recomenda coaches usarem o mapa? Não recomenda? Quais seriam as suas observações? Uhum. Então, eu recomendo sim a utilização, né? Como eu falei, para minha demanda,
o mapa, ele casou muito bem, né? Eu estava aberta também, então eu acredito, Adriana, que assim, o perfil também, né, conta muito, né, do coach. Então, assim, ele tá aberto, ele ter vontade, né, ele se mostrar aí aberto, né, para o que vem, né, com a utilização do mapa, eu acho que isso é fundamental. E a demanda também, né, de trabalho, casar, né, com o que aonde o mapa pode te levar e os resultados que você pode alcançar. Então, assim, para mim foi extremamente válido, recomendo, é nítido o processo de mudança à medida que você tem ações práticas e é testado, né, durante o processo de aplicação. Então, efetivamente, você consegue fazer uma mudança e você vê o resultado dessa mudança, que eu acho que é o que mais motiva, assim. Você vê a equipe se transformando junto com você, né? Então, a mudança não foi só minha, a minha mudança impactou extremamente a minha equipe, né? Então, eles mudaram junto comigo e foi muito legal porque no final, né, eu tive um feedback deles, mesmo eles não sabendo que eu utilizei a ferramenta, mas eles falaram, né? Teve algum milagre aí que deu certo. Então, assim, foi bem bacana. Então, acho que são esses dois pontos, né? O perfil e a demanda, né, de trabalho, que tem que casar com a ferramenta para que a gente tenha sucesso nessa atividade. Ótimo. Marina, muitíssimo obrigada, viu, pelo seu depoimento. Eu vou te pedir para ficar até o final para a gente até propor perguntas, né? E obrigada pela sua abertura de colocar, né, para o grupo todo e esse aprendizado também, né? Wang, você passa o próximo para nós, por favor? Algumas observações aqui que eu quero convidar vocês todos a terem bastante atenção ao utilizar o mapa, tá bom? Pode seguir, Wang, por gentileza. Então, usar ou não o mapa de imunidade à mudança. Esse é um aspecto que a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse acordo prévio também com o coach é muito importante. É importante a pessoa ter coragem para poder pedir os feedbacks, ter uma humildade de ouvir também dos stakeholders esses feedbacks e ter uma disciplina para fazer todo o mapa, testar as crenças, igual nós estamos falando com vocês. Então, tem esse processo todo. Usar o mapa no começo, no início do coaching, torna mais rico, mais produtivo para o tempo de teste das crenças, tá? Então, tem experiências variadas. A Rô já começou numa 6ª ou 8ª sessão. Eu, pessoalmente, prefiro startar nesse começo. Já tive coach que falou, não, eu não quero usar o mapa, eu prefiro usar... Já fiz coach com outra pessoa, usei a roda da vida, eu quero retomar minha roda da vida. Ok, então vamos para a roda da vida. Mas, no final, foi interessante que dentro da roda da vida a gente trabalhou essas crenças, né, também. Muito bem. Então, eu quero trazer uma metáfora aqui para vocês. Eu participando outro dia de um grupo, uma gerente de RH trouxe essa metáfora muito interessante. Muitas vezes na nossa vida, a gente não enxerga certas coisas. Não enxerga, identifica ou pontos de melhoria ou dificuldades. Então, é o momento da gente cortar o mapa, o mato, capinar. Quando você está levantando o pé para poder enxergar alguma coisa, é porque você está procurando enxergar. Então, que mato que a gente precisa cortar? O que eu não estou vendo? Quais são minhas grandes crenças, minhas suposições? Então, assim, o mapa traz isso para a gente também. O que eu posso cortar? Eu vou checar, eu vou testar minhas crenças. Então, é cortar aos poucos esse mato que nos impede de perceber e verificar. Ok? O próximo, Wang, por favor. Aqui é o que a gente chama do jornal da crença, vamos dizer assim. O que é o jornal da crença? Depois de identificada a sua crença, é preciso fazer o teste, como a gente explicou, o João explicou e a Rô também falou. Então, este passo a passo aqui está no livro, tá? Nos últimos capítulos, né, da Imunidade à Mudança. Não estou aqui para fazer publicidade de ninguém, mas ele ficou esgotado por um tempo. Hoje pode conseguir na Amazon ou a versão em português no Kindle. A gente, quando foi fazer o workshop lá com eles, a gente ganhou a versão em inglês, né? E mais interessante que, enquanto nós somente lemos o livro, a gente participa de um grupo de estudo, a Rô, eu, outros colegas,
A gente pensava que era de uma forma. Quando nós fomos fazer o workshop, a gente mudou a visão e o jeito de usar o mapa. Então, quando a gente se coloca à disposição, nós estamos à disposição de vocês para poder ajudar no sentido de, assim, quais são os gaps que a gente tem na hora de usar o mapa, porque a gente trava o que eu posso fazer e com a prática que a gente vai desenvolvendo, tá bom? Então, tudo isso aqui, a gente tem esses pontos no teste da crença para poder seguir. São sugestões, estou listando aqui, depois nós vamos disponibilizar o PDF dos slides. Legal? O próximo, Ang, por favor. Muito bem. Eu queria fechar aqui com vocês uma frase de um jornalista, um autor português. E aí, esse autor português, eu li essa frase no livro do Claraboia, do Saramago. É a primeira frase, a primeira capa que tem no livro. Então, ele se chama Raul Brandão. Então, ele diz o seguinte: em todas as almas, como em todas as casas, além da fachada, há um interior escondido. Então, o que eu sugiro, descubra o seu interior escondido dentro da sua casa, dentro de si, dentro da sua alma. O mapa vai te ajudar, com certeza. Muito obrigada. E agora nós vamos para a Helena, que vai nos apresentar a experiência dela com grupos abertos. Boa noite, então, a todos. Bem-vindos aí mais uma vez. E eu vou apresentar, então, essa parte dos grupos. Pode passar, Wang. E antes de entrar bem nessa parte da metodologia dos grupos, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é que foi a minha experiência, a minha conexão com essa metodologia, que eu tive várias fases. No início, eu conheci realmente a metodologia, o Imunidade à Mudança, quando eu estava fazendo a minha primeira formação de coaching. Então, eu estava super encantada com o mundo do coaching, de estruturas e processos e toda aquela base inicial ali para chegar em um resultado. E aí eu descobri o livro e a Imunidade à Mudança, estudei também por um ano e apliquei em mim mesma várias vezes. E passado esse um ano, eu fui fazer a formação junto com essa turma aí. E aí foi, digamos, o início e o meio da minha relação, né? Eu digo que eu passei por 3 fases. A primeira foi de encantamento, a segunda de decepção e a terceira de aceitação. E eu vou explicar melhor o porquê, né, disso, assim, que esse início de encantamento tem muito a ver com a paixão, com aquela coisa, né? Parece que o mapa ia resolver tudo, era uma ferramenta concreta com início, meio e fim, com foco no resultado e toda essa estrutura. E aí chegava no final e acontece o quê? Né? O que a gente faz com o que descobre depois daquela crença? Vocês me dão só um minutinho, porque a minha filha pequena está aqui querendo conversar comigo na janela. Só vou pedir um minuto. Coisas desse nosso mundo virtual. Ela está me abanando na janela aqui. Então, quando eu queria então achar, né, essa continuação do mapa, da mesma forma que essa primeira parte. Então, os testes, né, as 5 estratégias que os autores falam no livro, tanto no Imunidade à Mudança quanto nessa sequência do Right Weight, Right Mind que o João falou, né, de 5 estágios aí para seguir. Eu queria também uma coisa concreta e não tinha no livro. Então foi a ida para Harvard para fazer o curso com essa esperança de que ia ter essa parte lá. E a minha grande decepção foi que não teve, né? Não teve assim um grande aprofundamento de como seguir depois, ou um segundo mapa, né, com a estrutura, toda essa lógica do início para destravar a imunidade. E com o passar do tempo, então, depois disso, eu fui me dando conta que, mesmo não tendo esse passo a passo, a descoberta do mapa, a grande crença que emerge, ela é tão poderosa que até ali por si só, muitas vezes já inicia
o processo de mudança das pessoas, né? Isso ali em si já é o grande start, já tira da não consciência, da ignorância do mato ali, como a Adri trouxe, para o que tem que ser cortado. Então, mesmo que a pessoa não siga todos os passos como eles sugerem, ou faça os testes que não fiquem perfeitos, ainda tem grande chance de acontecer uma mudança poderosa dependendo da pessoa. E foi aí, então, que eu fui para a terceira fase aí da minha relação com a imunidade à mudança, de aceitação, né? E de olhar para isso como mais uma ferramenta de diagnóstico, de um como que um assessment aí para entender esse processo, e depois o que vem a seguir tem muito mais a ver com o indivíduo que está do outro lado e a forma daquela pessoa aprender e se desenvolver do que uma metodologia tão estruturada quanto é essa primeira parte, né? Então, pode passar, Wang. O que eu me propus a conversar hoje, a trazer para vocês, então, foi a minha experiência dos grupos. Eu uso bastante também a nível individual, e nos grupos eu tive algumas experiências. Foi onde eu comecei a trazer mais semelhante ao que o Keegan e a Lisa ensinam, né? Que é essa ideia de aplicar o mapa para várias pessoas ao mesmo tempo e ter todo esse sucesso de avançar com um monte de gente. E eu vou trazer para vocês, então, um overview de como eu fiz os mapas, como foram os grupos, como eu usei, alguns desafios que eu tive e os maiores aprendizados que eu trago dessa experiência. Então, os grupos abertos, eles foram mistos, né? E foi bem no início. A formação que a gente fez foi 2015, então ali 2015, 2016 eu fiz alguns grupos abertos para em torno de umas 10, 12 pessoas, e era de um dia inteiro no início, de 8 horas, né? De 4 de manhã a 4 de tarde, para realmente poder aprofundar, para trazer a teoria, para explicar as técnicas, né? Tudo isso. Com a intenção de que depois essas pessoas seguiriam no coaching. Alguns sim, outros não. A maioria acabou não indo dessa experiência. Depois, então, eu mudei para trazer mais conteúdo, né? Aí eu ainda estava na fase aqui de querer uma estrutura mais concreta, né? Então, eu traduzi e adaptei o diário de bordo que eles trazem no Right Weight, Right Mind, né? E aí ali fala de todos esses estágios, nessas estratégias que o cliente pode fazer quando ele descobre a grande crença, que é a autoobservação, a biografia da crença, uma linha do tempo, né? Onde faz uma projeção do que seria ter sucesso, e aí os passos anteriores, os testes, e um inventário que é para checar de tempos em tempos o quanto avançou nessa crença. Eu também sempre entrego uma metáfora, né, uma historinha sobre o caindo no buraco, que fala sobre os estágios de aprendizado. E também entreguei algumas sessões de coaching para quem fazia esse processo, tá? Estudo desses grupos abertos. E o que eu tive de experiência é que muita gente saía bem mexido do grupo, bastante, né, sentindo ali que tinha tido algum contato com algo maior, mas não seguia no diário de bordo, ou muito pouco, e alguns nem usaram as 3 sessões de coaching que tinham direito, que estavam incluídos no pacote, né? Então aquilo me incomodou bastante no início, foi meio complicado assim, depois eu fui me dando conta de novo do como esse processo individual e varia de cada pessoa, né? De qual é o fórum que cada um vai querer explorar essas coisas, e às vezes não é no coaching. E depois, então, eu acabei experimentando com grupos fechados. Aí, então, grupos fechados sendo um público mais homogêneo, né? De coaches, de RH, de alguma coisa mais alinhado com o desenvolvimento humano. E aí eu fiz alguns de 2 a 3 horas, que foram mais, né, esses mais curtos, mais focados, sem a pausa, sem entrar com o diário de bordo, e só tendo o exemplo, né, um mapa de exemplo, e esse texto do buraco que depois está compartilhado ali para vocês na apresentação dessa metáfora, né. E eu notei que o grau de aproveitamento de resultado dentro da minha experiência acabou sendo muito parecido nesses 2 tipos de grupo.
né? Um tendo mais tempo e sendo misto, e o outro mais curto, mas mais homogêneo, permitiu também aprofundar e focar e agilizar o processo, e o outro teve um tempo maior de construção. Pode passar, Wang. Aqui é um exemplo, então, de mapa, que é um mapa que eu fiz, né? Foi meu mapa, e eu compartilhei isso na última jornada de coaching, que a Wang estava lá comigo, né, Wang? E eu uso esse mapa, usei também, porque era um público de profissionais autônomos, na grande maioria. Então, essa escolha de exemplo, ela tem a ver com o público, né? O que vai fazer sentido. Em grupos heterogêneos é mais complicado de achar exemplos que sejam pertinentes para aquele público. Por isso que num grupo homogêneo pode fluir um pouco melhor. Pode passar. E aqui é o texto, então, esse que eu falo para vocês da metáfora que está ali, né? Que é os 5 capítulos do aprendizado, né? E da mudança de hábito, onde a gente vai experimentando o buraco e como sair dele. E também está aí para vocês. Pode passar, Wang. E aí aqui, então, o que eu senti de maiores desafios nesse formato dos grupos? Em primeiro lugar, é a criação da segurança psicológica entre o grupo, especialmente se é um grupo misto, né, heterogêneo, que não se conhece ou que vem realmente de muitos lugares diferentes. E aqui eu apanhei um pouco no início, que eu queria trazer muito da teoria, explicar a estrutura e tudo aquilo, e sem criar a conexão entre as pessoas e até comigo, né? O vínculo, criar esse espaço para vulnerabilidade. E aí custava muito para as pessoas conseguirem se aprofundar no mapa. Então, essa parte foi um grande aprendizado. E é uma das razões que hoje, quando eu faço esse trabalho para grupos, eu começo comigo, né? Eu começo falando sobre mim, alguma coisa da minha história. Agora eu contei para vocês um pouco da minha relação com essa metodologia, para ir criando esse espaço de vulnerabilidade. Diversidade de público aberto também é uma coisa mais desafiadora, porque realmente são pessoas de meios diferentes, de indústrias diferentes, e muitas vezes os exemplos não conectam com essas pessoas, né? Então tem que ter um esforço muito maior para conectar o público ali e criar uma relação com esse exemplo. A clareza das instruções para grupos também é mais difícil de checar se foi entendido ou não foi entendido, né? Então tem que ter um pensamento aí, uma costura das instruções para que fique claro e que a pessoa lembre, né, do que tem que fazer. Manter o foco, principalmente nas colunas mais desafiadoras, né, que como a Pedrosa e a Adri aí trouxeram, tem questões muito emocionais que surgem, tem todo um aprofundamento e é um mecanismo de defesa, a imunidade à mudança. Então, pegando algumas coisas ali mais profundas, tem muita tendência dos participantes quererem ir para a tangente, né, inconscientemente. Então, esse manter o foco, puxar de volta, é mais desafiador. Cada participante tem seu tempo e seu ritmo. Então, uns já terminaram, outros estão no meio, alguns trancaram ali, precisam de uma atenção maior. Isso tudo também vai criando, né, um desafio que tem a ver com facilitação de grupo no geral. Mas como é algo que é para ser bem profundo, isso às vezes dá uma empacada. Não ter o follow-up, né? Quando a gente faz um coaching individual, que tem esse follow-up, que a gente está acompanhando o processo todo, tem toda essa conexão com aquele coachee, tem uma sequência e que a gente acompanha que vai mais profundo. Num grupo que às vezes é uma experiência e a pessoa vai embora e segue seu caminho, a gente não tem isso, então fica também um pouco mais difícil de medir o resultado, de medir o impacto que aquele processo ali teve e o que realmente vai sair de resultado de fato daquele mapa. E o aprofundamento num grupo vai de acordo à maturidade, à vulnerabilidade do indivíduo. Então, o sucesso e a emoção que toca está muito ligado à condição que cada um vai ter de entrar nisso em si, né? De ter essa vulnerabilidade, esse contato da experiência.
Eu lembro do Keegan falar algumas vezes, assim, também no treinamento, né, de vai até onde conseguir do aprofundar, né, com as pessoas, que algumas pessoas não vão chegar lá naquele super impacto ou não vão demonstrar isso, mas é até onde consegue ir e vai extraindo o máximo daquilo ali. E em grupos isso é essencial. Às vezes é difícil realmente chegar naquela coisa lá do estômago, né, Pedrosa, que a Pedrosa trouxe antes. Pode passar. E aqui alguns aprendizados, então, que eu trago, né, dessa questão de grupos homogêneos, então tem um entendimento mais semelhante, tem uma base mais semelhante, e aqui homogêneo bem no sentido de indústria, de resultados que estão buscando, né, de algo que una essas pessoas ali e que tenha que crie algo em comum ali, que fique mais fácil de criar os exemplos que fecham para elas, que elas vão conseguir se conectar e compartilhar de um lugar já um pouco mais fácil, né? Tem alguma experiência que traga elas ali que faça sentido. Eu não notei, daí de novo, destas experiências que eu fiz, dessas versões que eu experimentei, eu não notei uma grande diferença no aproveitamento no final do mapa em relação ao tempo. Tá? Então, o que eu senti dos grupos de 8 horas para os grupos de 2 a 3 horas saindo no final, não notei muita diferença. Claro, no início, nos de 8 horas, eu tinha menos experiência, depois eu tive mais experiência. Foram grupos primeiro diversificados, depois homogêneos, então isso tudo impacta. Né? Isso aí fica daí para cada um depois, se quiser experimentar seu formato. Né? E o que eu trago de porcentagens aqui de resultado e de aprofundamento é que dentro dessa experiência, uns 20% conseguiram realmente ir a fundo, que deu aquele brilho no olho, aquele baque, deu a emoção, deu toda aquela, né, aquela mexida que a gente vê mais no individual. Uns 60% finalizam o mapa e tocam nesses pontos importantes, chegam ali, não sei se só no racional ou entra um pouco do emocional, aí vai, né, do estilo também de cada um. E uns 20% não conseguem finalizar ou se perdem no caminho. Então, ou não chega lá no final da crença, ou chega, mas alguma coisa nas colunas ali ficou faltando, não ficou bem certo, não chegou a conectar. Então, fica mais ou menos essa média, essa ideia aí que eu tive de experiência. E o processamento da informação, aí isso talvez seja o meu maior aprendizado de todos e o que eu deixo para vocês aí quando forem se experimentar e testar nessa metodologia, é que o entendimento e a real mudança, ela vai acontecer dentro do estilo individual de cada um. É como cada um vai aprender e vai processar essa informação da crença, que vai criar essa relação com a crença, que vai fazer o maior sentido. Eu tive pessoas que sozinhos chegaram em alguns super insights e mudaram e realmente botaram coisas em ação. Outros no coaching, outros foram para terapia, né? Então vai ser muito de onde aquele coach, aquela pessoa vai sentir que aquele trabalho vai ser mais útil para ela. E deixo então para o último slide aqui da Wang passar, que quem quiser manter um contato, entre em contato aqui comigo, com o resto do grupo. Vai ser um prazer seguir essa conversa aí com vocês. O nosso tempo é bem curtinho. Eu espero que tenha algumas perguntas depois e a gente siga o baile. E isso, experimentem. Vão experimentando e vão se testando, né? Mesmo sozinho, esse mapa traz vários insights muito poderosos. E passo aí então para Barcelos, que vai trazer mais uma experiência. Bacana, Helena. Estão me ouvindo bem? Sim? Bom, eu estou com um desafio, né? São 12 minutos para falar de um tema que já para mim já virou cachaça. E aí deixar ainda um tempo para as maravilhosas perguntas que eu estou lendo aqui no chat. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho a dizer, que eu acho que é bastante importante, é abrir a minha vulnerabilidade para vocês. Porque a imunidade à mudança, ela trabalha
estritamente conectada à vulnerabilidade. Há um desafio de você ser e se permitir ser vulnerável. Então, por que eu estou começando dizendo isso, né? Se fosse alguns anos atrás, eu ia estar aqui apavorada com alguns 10 ou 20 templates, entendendo que eu tinha que ter tudo milimetricamente certo e perfeito para poder falar. E eu quebrei esse meu padrão. Graças a Deus, eu já cheguei no nível de inconscientemente liberto, onde eu fico mais à vontade, quando é um tempo menor, de falar sem ter um template. Então, a minha trajetória com a imunidade começou aí e eu fui bastante corajosa, porque eu já inaugurei isso lá em Boston, quando nós tivemos que dar aula de 20 minutos para uma turma aí eram 44 pessoas no mundo todo, né? Eram subgrupos. E quando eu fui para o hotel, o meu padrão dizia assim para mim: não, você não pode dormir, você vai ter que ler todos os ipsilips dos rodapés dos livros do Keegan para poder dar aula amanhã. E o que eu fiz foi fazer o oposto, assim como vocês ouviram dos colegas, né? Saí com o nosso grupo, acho que eu nunca falei isso nem para as pessoas aqui, que são do meu grupo, e fui tomar vinho num restaurante maravilhoso. Então eu fiz o oposto, claro que com muito medo, né? No outro dia de manhã eu acordei pensando o que eu fiz da minha vida e como é que eu vou dar essa aula. Mas que dados que eu obtive naquele momento, que foi justamente o que vocês ouviram agora, né? Foi um dos melhores feedbacks que eu recebi na minha vida, porque eu nunca esqueço uma frase, inclusive foi de uma americana, e ela disse exatamente assim: mas você está pronta, né? E aquilo caiu por terra todo o meu padrão, porque dentro de mim eu acreditava que eu nunca estava pronta. Foi então aí o meu caso com a imunidade. Eu mergulhei muito fortemente nesse processo, primeiro por perceber o quão efetivo ele foi na minha vida, ele está sendo, porque hoje, quando você trabalha muito espontaneamente, você começa a fazer vários mapas na sua cabeça, né? Fica orgânico. E, claro, comecei a trabalhar fortemente com muitos clientes, né? E o meu tema aqui é falar de equipes, de grupos, o que é um desafio imenso, porque é uma complexidade, você não está lidando com um padrão somente, você também tem que lidar com o padrão individual, quando você faz um trabalho em equipe, e eu vou falar desse case agora. Mas antes de eu entrar no case, é bacana dizer para vocês que eu tenho acompanhado muito o Keegan, sou fã dele, e ultimamente, agora, terminamos hoje, inclusive, uma formação de 3 meses, onde ele foi um dos professores, e nós estávamos estudando profundamente o desenvolvimento de adulto, e o Keegan traz 4 tipos de mentalidades, né? Inclusive, eu até escrevi um artigo recente no meu LinkedIn sobre isso. E um dos níveis da mentalidade que o Keegan traz, que seria, em tese, um nível mais evoluído, é a mentalidade autotransformadora. Eu faço questão de ler para vocês um pouco do perfil dessa mentalidade, porque eu quero fazer uma conexão com o que eu vou dizer na sequência. Então, o que ela diz? Quando você está embevecido, ou vamos dizer, vivendo esse processo na sua vida, né, a mentalidade autotransformadora é uma mentalidade que ela funciona como diante da vida. Então, eu vou ler exatamente na íntegra a tradução do Keegan. Sou composta de tantos fios de outras coisas, pessoas, valor, culturas, como uma tapeçaria viva. Enquanto eu desfruto de emoções positivas e eventos mais do que negativos, há riqueza e aprendizado em tudo. Minha sombra, que eu costumava odiar, agora vejo como um presente. Estou confortável com o caos e paradoxo, entendendo que as duas extremidades dos polos se criam. Negar a verdade de um é negar a verdade de ambos. Eu achei muito bacana trazer isso para vocês, porque eu vejo muito o processo da imunidade como um caminho, uma jornada onde você pode, como não pode, chegar a uma mente autotransformadora.
E se formos olhar para o momento que nós estamos vivendo do Covid, do inesperado, né, do caos, que nós não sabemos quando vai ter fim, né, e que um dia nós estamos num turbilhão de emoções, no outro dia nós estamos num jeito, está todo mundo passando por essa imensa vulnerabilidade. Agora não tem mais jeito, ou você encara a sua vulnerabilidade ou ela te encara. Não dá mais para correr. Então, a minha provocação é essa. Será que tipo de mentalidade melhor se adaptaria num momento como esse? E eu acabei, coincidentemente ou não, hoje assistindo uma aula do Keegan, e ele dizendo sobre as organizações que cultivam os padrões de funcionamento para o crescimento. Como são essas organizações hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com tudo que está por vir, né? E ele trouxe duas palavras, vulnerabilidade e aprendizado contínuo. Hoje não é mais eu, somos nós, né? Então, eu até estava fazendo aqui, a hora que vocês estavam falando, desenhando aqui na minha ficha, né? Um formato para a gente pensar, né? Então, quando eu estou com o meu sistema, eu estou somente com o meu pensamento e eu conto somente uma história para mim. E eu me convenço dessa história. E eu passo a viver anos por conta dessa história que eu estou contando para mim. Que o meu emocional está me pegando, ou seja, está me fisgando, ou seja, ele ofusca de uma forma, é tão interessante, que você não consegue ver seu brilho. E mesmo em alguns momentos que você vê, você duvida. Assim é o padrão. E o que acontece numa equipe, né? Eu vou trazer um caso bem interessante, que foi uma demanda que eu recebi de uma grande organização. E o curioso, claro que eu não vou citar nomes, é que eu já ouvia muito no mercado sobre essa organização e já sabia dos problemas que existiam lá dentro. São coisas que correm, né? Principalmente dos problemas ligados aos altos executivos. E quando eu recebi dessa demanda, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, puxa vida, né? Como é que vai ser esse trabalho? Porque eu sabia que esses executivos estavam ligados a 4 casas, já falando agora do caso, eram 4 executivos ligados a 4 casas grandes, mas eles precisavam trabalhar colaborativamente entre si. E o que acontecia com esses 4? Eles nem se falavam. O grau de competitividade e de puxada de tapete era tão grande que eles só se falavam o necessário. Então, assim, quando eu entrei para a organização, o primeiro processo que foi feito foi uma imunidade, um trabalho de imunidade individual. Primeiro, nós fizemos um trabalho individual com cada um desses executivos, porque eu entendi que se eu entrasse de cara no grupo, eu teria, com certeza, uma grande resistência e provavelmente muito pouca abertura para poder colher frutos efetivos realmente para o que eles estavam buscando. Então, nós fizemos primeiro um trabalho individual, onde cada um passou pelo seu processo e, claro, na medida que cada um passou, ele entrou para o processo da equipe um pouco mais aberto. Claro que uns mais, outros menos, né? Mas mais aberto. E o processo da equipe, como ele funciona? Você elege, o grupo elege um tema, então é feito uma tabela. Então, essa equipe entendeu que precisava, o primeiro objetivo que eles trouxeram era ser melhor na capacidade de se comunicar internamente. Isso era técnico, né? Nós vimos que existe um objetivo técnico, mas que você precisa trabalhar mesmo com aquilo que é orgânico, ou seja, de dentro para fora, né? Você, como facilitador desse processo, precisa provocar, instigar esse grupo, né? E aí não é tão simples, porque é um grupo, a poder encontrar um objetivo comum a todos, orgânico, um propósito, algo que eles entendessem que realmente fazia valer a pena rodar aquela mudança. E olha que interessante, da comunicação eles encontraram o propósito, né, um objetivo mais orgânico de ser mais cooperador um com o outro. Eles entenderam que eles não cooperavam. E esse mapa foi um revelar, né, de agendas ocultas.
Essa é a verdade. Eles conseguiram colocar no tabuleiro coisas que eles faziam por baixo dos panos, que era, na verdade, um grande movimento de competição acirrada para que eles não perdessem o poder, porque eles estavam à frente de 4 casas, então no modelo deles de estrutura mental, se eles se aproximassem um do outro e fossem mais cooperadores, né, eles iam perder o poder. Então, foi muito rico, porque no final do trabalho, um dos diretores disse assim, exatamente essa frase que não me faz esquecer. Bom, gente, agora que nós estamos diante dessa verdade, não dá mais para negar. Ou a gente caminha, encara um ao outro exatamente como nós somos, ou não dá mais para negar, né? Depois que nós escancaramos tudo isso aqui, bom, esse caso, ele se processou de uma forma que eles conseguiram criar laços, conseguiram cooperar mais entre eles, integrar, foi muito bacana. Mas, claro que eu teria que ter um tempo para falar um pouco mais dos desfechos, mas eles tinham um CEO, que era um presidente que estava à frente, acima deles, que tinha um papel muito dificultador. E aí, infelizmente, eles avançaram até um ponto. E depois desse ponto, não que eles recuaram, mas eles não conseguiram adiante porque eles barravam nesse papel dificultador desse CEO. Esse CEO tinha um modelo de gestão de conflito. Então, ele mexia com um, ele mexia com outro. Imagina, o tema era cooperar e eles se viam diante de um gestor que cavava esse processo. Só para terminar, né? Eu tive um outro grupo, né, muito bacana. Ele não foi feito uma tabela, mas era um objetivo para todos os gestores. Era um grupo de 12 gestores e eles queriam trabalhar uma competência que era a resiliência. Então, nesse grupo, nós trabalhamos o grupo, a equipe, mas com uma tabela para cada um, mas com um objetivo, que era o que é que eu preciso mudar, o que eu tenho no meu jeito de funcionar que me impede de ser mais resiliente. Foi muito bacana o trabalho, porque nós conseguimos medir os resultados e o que é mais curioso, é uma empresa que estava para ser vendida e esse grupo se fortaleceu de uma forma que conseguiu trabalhar a resiliência no momento de caos. Então, esse é um outro case, né? Enfim, o que eu queria passar para vocês, que a imunidade, o trabalho da imunidade, eu sou igual a Pedrosa, eu sou suspeita, eu aprofundei tanto que eu escrevi o capítulo de um livro, de um case, o Coaching e Análise de Perfil, sobre um case de liderança, e depois disso eu só venho estudando, me aprofundando sobre desenvolvimento de adulto, e vejo que é realmente um divisor de águas. A imunidade é para todo mundo? Não, não é. Não é todo cliente que absorve essa metodologia. Então, nós, como coaches, temos que ter o discernimento para saber quando, como e com quem usar. Além de discernimento, você precisa ter repertório interno, conteúdo interno, porque é de uma responsabilidade imensa abrir a caixa de uma imunidade de uma pessoa. Imensa. É muita vulnerabilidade. Realmente, você vai a fundo. Então, você tem que ter essa minha opinião, né? Para terminar, né? Em equipes, o que ela provoca? Ela, na minha opinião, ela desobstrui os canais da comunicação que estão fechados, ela aumenta consideravelmente os laços de confiança, porque a equipe começa a trabalhar num nível de autenticidade, de vulnerabilidade que não é mascarado. Então, isso incorpora no dia a dia dessas pessoas de uma forma que elas começam a ter muito mais potência, né? Então, é realmente um trabalho fantástico. Eu vou parar porque acho importante ter um momento aí para as perguntas. Não sei se a gente vai passar um pouco mais, se passar, acho que é um 5, não sei, aí ver com o Wang, né? Mas é isso, é uma satisfação estar aqui com vocês e falando disso tudo, né? Quando vira cachaça, a gente, se deixar, vou falar muito tempo aqui. Mas acho importante achar um tempo agora para as perguntas, né, Wang? Com certeza. Eu acho que aqui, assim, eu vi que o chat estava bombando, né? Então, informações não faltam, perguntas também, né?
Bem interessante. Wag, só um segundo. Eu respondi algumas perguntas e anotei algumas que eu acho que é importante trazer. Então, se você faz as suas, depois, se for o caso, eu complemento. Todo mundo complementa, você pode falar que deixa eu ver se eu entendi. Algumas. Você quer trazer alguma... Wang, desculpa, mas isso eu não queria deixar de fora. Eu vou pôr uma frase aqui no chat, porque eu li ela hoje, eu achei ela assim, que ela cabe como uma luva. Vou pôr essa frase, depois quem quiser indicação. Vamos dar espaço para o pessoal que fez várias perguntas. Agora, eu só quero combinar a dinâmica seguinte. Pedrosa, você quer trazer alguma pergunta para os colegas responderem? Como é que vai ser a dinâmica? Ou eu trago as perguntas para... Você traz as perguntas. Só queria te dizer que eu respondo para tentar as pessoas que eu respondi a algumas pessoas. Se não passar por todas, algumas já terão respostas lá, só para chamar a atenção disso. Tá? Ok, então vamos fazer o seguinte. Caso eu te passe qualquer pergunta que de alguma forma já foi respondida, vocês podem sinalizar para mim que foi respondido, ok? Ok. Tá, é porque tem muito... Ah, sim, gente. Só informando para vocês, a gente deve passar alguns minutinhos e aí, assim, em respeito ao pessoal que já estava prevendo ficar, para que a gente não fique sem responder nenhuma pergunta, então a gente tem que achar uma média entre passar, mas não passar tempo demais e ter um tempinho para responder pelo menos algumas perguntas, né? Então, em princípio, a gente deve passar em torno de uns 10 minutinhos e caso alguém tenha mais perguntas e queira ficar, eu acredito que a gente pode encerrar o painel, mas os painelistas estarão à disposição para mais alguns 15 minutos, tá? Bom, uma das perguntas aqui começou perguntando quantas semanas para a mudança. E tem mais de uma pergunta colocando alguma coisa nesse sentido. Tá, e qual que é o tempo necessário para a mudança das pessoas utilizando essa metodologia? Aí vamos fazer o seguinte. Eu acho que cada uma das perguntas poderia responder em torno de 2 pessoas. A gente vai estar sempre variando, tá? Para não ser a mesma pessoa responder a todas as perguntas, ok? Então, tem algum voluntário para essa pergunta ou vou sorteando aleatoriamente? Eu tenho. Então, comece, porque na próxima pergunta a gente já estaria indicando para outro. Vamos lá, Pedro. Eu comentei sobre isso. Na pesquisa dos autores, eles dizem que você tem uma boa chance de mudar entre 4 a 12 semanas, desde que você siga aquele processo, né, de fazer os testes e compartilhar com alguém. Eu tenho visto mudanças muito facilmente com 4 semanas. Obviamente que vai variar de cliente para cliente, né? Mas é uma pesquisa que é também dos autores. Então, essas condições são muito importantes e elas vão te ajudar nessa sequência, mas esse é o resultado da pesquisa. Eu não sei se os outros meus colegas têm alguma experiência diferente. E acho que só junto com ela vem alguém perguntando assim, tem recaída? A pessoa volta atrás. O mapa fez uma mudança muito grande na minha vida, que eu não tive tempo de contar. Teve um dia que eu passei uns 2 ou 3 anos, eu falei, eu estou achando que eu estou recaindo. E aí eu comecei a observar algumas coisas e voltei para o trilho muito facilmente. A teoria deles é que você muda para sempre. Eles têm vários estudos em relação a isso. Agora, obviamente, vai depender da complexidade do que a Rosângela Barcelos colocou, do grau de maturidade das pessoas. Mas acho que com um processo bem acompanhado, bem sedimentado, as recaídas não me parecem ser tão grandes assim. Mas desenvolvimento a gente sabe que é uma musculatura contínua, né? Ok. Alguém acrescenta? Eu quero acrescentar. Eu acho que acrescente. Vamos lá. Eu quero acrescentar. Então, quero acrescentar assim. O que eu percebo na minha experiência, né? Não sei se a palavra são recaídas, mas eu gosto de usar metáforas, né? Então, um processo como esse é que nem uma cebola. Você atira uma camada, vem outra. Daqui a pouco vem outra. Então, eu percebo que os clientes, eles evoluem em uma camada, em uma dimensão, mas daqui a pouco eles se deparam com uma nova. No mesmo, às vezes, padrão ou um outro padrão. O fato deles aumentarem o nível de autoconsciência é como se você abrisse a porteira. Obviamente, você vai elevando o seu nível de maturidade emocional. Isso não significa que você não vai ter mais pela frente. Você vai.
Isso é eterno. Só que em outros níveis, com mais complexidade. Então, não sei se dá para dizer recaída, dá para dizer assim, você vai encontrar outros padrões. É isso. Bacana. Então, o ser humano é bastante complexo, né? Eu vou passar para a próxima pergunta, e essa próxima pergunta eu quero direcionar para a Helena, que eu acho que tem a ver com o conteúdo dela. Em seguida, talvez a Adriana, com a coach Marina, queira complementar algo, tá? A pergunta é da Márcia, né? Acontece muitos coaches não aguentarem continuar o trabalho em função da dor ou sofrimento de lidar com os pontos críticos? E o que fazer quando o coach entra em sofrimento no processo? Eu tive experiência já com algumas pessoas que não conseguiram avançar, né? Não chegaram no final ou chegaram numa crença não bem conectada com o propósito inicial. Então, no meu entendimento, o mecanismo de defesa ali entrou em ação e a dor foi maior do que a maturidade ou que o preparo daquela pessoa estava permitindo no momento. Não é super frequente, até porque eu acho que como coach a gente vai dosando também para continuar mantendo esse nível de segurança psicológica da pessoa e até onde ela consegue avançar tendo um bom resultado, né, sem entrar no terreno da terapia. E quando acontece da emoção ser muito forte, de alguma coisa pegar ali, eu geralmente converso com o coach, né, com o cliente, falando aqui a nível individual de o que quer fazer com isso, né, como quer seguir, quer parar, quer fazer uma pausa ou quer deixar de lado por um tempo e em um outro momento se retoma. Então tem várias opções de como seguir, dependendo da agenda daquele cliente, do que ele quer fazer. A nível de grupo isso fica um pouco mais complicado. Tive uma situação onde uma pessoa do grupo foi embora no meio, assim, ela, né, começou a pegar aquilo ali e meio que ia no banheiro e coisa, e chorou e pediu para sair, para ir embora e depois não quis voltar. Então eu conversei depois, claro, tudo, mas realmente foi algo que pegou ali, que ela não estava pronta para olhar, mexeu em algumas coisas muito fortes. Tive pessoas que também começaram e não entendiam o que precisava acontecer na segunda coluna, na terceira coluna, né? Ficava aquela coisa assim, quase que um bloqueio do que estava sendo pedido ali e também não avançavam. Então aí são alguns pontos que realmente em grupo fica mais difícil de dar uma atenção individual, de fazer esse aprofundamento, e acontece. Então faz parte, né? Eu quero trazer uma contribuição. O Kinga e a Laissa, eles dizem o seguinte: a terceira coluna, que a gente começa a falar dos medos, é muito interessante, é onde começa a aprofundar. E eles dizem o seguinte: a gente não pode trabalhar com medo de capa de livro, ou seja, orelha de livro, que a gente olha assim na orelha de livro, é um resumo, é uma coisa muito sintética. Então, por exemplo, eles dão um exemplo. Eu falo com qualquer pessoa, eu tenho medo de ficar frustrada. Mas no mapa, a gente tem que ir no visceral. Qual que é o medo que eu dificilmente comento com outras pessoas? Então, a gente precisa chegar nesse ponto até para saber quais são os meus compromissos ocultos e que por trás tem as crenças limitantes, né? Que vão, as grandes crenças para a gente poder testar. Então, muitas vezes, entra num processo mais profundo que a pessoa não dá conta, mas eles mesmos falam, vá até onde a pessoa consegue ir. Não precisa também, vamos dizer assim, colocar uma chave de fenda, mas esse aspecto é muito importante. Não é medo de capa de livro. A gente fala isso com os coaches. Quando eu uso muito, porque eu adoro o mapa. Então, quando eu uso, eu falo, olha, medo de capa de livro, você comenta com um, comenta com o outro, comenta na família, comenta com um amigo e tal. Mas aqui, o nosso processo é aprofundar para você poder identificar, tá? Marina, quer completar alguma coisa do nosso processo, né? Porque foi interessante isso para você também, né? Como eu falei, né, gente, eu tive os meus momentos de sofrimento, né, óbvio, mas eu acho que a Adriana soube levar muito bem, né, o limite aí,
Então, e eu também, com a minha formação, eu sou psicóloga, então eu acho que isso também ajuda, né, esse processo, né? Então, eu já tinha amadurecido algumas questões, mas eu acho que o fato de você ter muito claro aonde você quer chegar e você estar muito aberto para mudança, você entende que o sofrimento ele faz parte do processo. É lógico que para algumas pessoas mais, outras menos, mas eu acho que o foco, né, na demanda do trabalho, quando você está muito certo que aquilo vai te ajudar, vai te desenvolver, né, você sabe que o sofrimento ele faz parte, né, desse processo e que vai passar, porque na hora que o resultado começa a vir, começa a chegar, você sabe que o sofrimento também ele vai passar, ele não vai durar para sempre. Então tem que estar aí preparado, né, mas ter aí o respaldo, né, do coach para poder saber o limite onde te levar. Obrigada, Marina. Inclusive, tem muitos comentários e agradecimentos a você no chat, viu? Pela tua disponibilidade de se colocar e de contribuir com um exemplo prático, né? Bom, a próxima pergunta é interessante e a gente começa então com o João, que ainda não respondeu a nenhuma, mas mais alguém pode complementar em seguida dele, tá? A pergunta seria se esta metodologia pode ser utilizada para desenvolvimento de competências. Sim, a resposta simples é sim. Não existe contraindicação à metodologia. A questão principal tem que existir um comportamento que a pessoa queira adotar, queira de fato, que seja muito importante para ela. Num dos workshops, uma diretora de recursos humanos chegou no final e dizia: esse mapa não está me dizendo nada. E aí a gente foi para a primeira coluna. Esse é o objetivo, qual é a importância dele para você? Ela: nenhum. Mas todo mundo na empresa diz que eu tenho que me comportar assim. Então, tremenda perda de tempo dela, né? Colocou toda uma energia em algo que não tinha nenhuma importância para ela. Se existe uma competência que a pessoa quer desenvolver, sabe como desenvolver, coloca energia e não consegue, é o espaço para o mapa. Wang, antes da gente seguir adiante, tem algumas pessoas no chat pedindo a segunda palavra, porque a gente já chegou às 21 horas. Ah, ok. A segunda palavra é 2 letrinhas só. Já. Ok? Já. Wang, eu posso complementar aí o João ou dar um outro panorama? Sim, a questão das competências, na hora que eu li, eu tinha pensado nas competências da ICF, mas quando você trouxe, por esse lado de competências da pessoa, eu tive um cliente muito interessante que ele queria delegar mais. E ele não conseguia de jeito nenhum. E uma das que se quisesse era uma competência que ele precisava desenvolver. E a crença dele era, se eu não assumir tudo que chega para mim, mais ou menos igual a outra, e fazer tudo em nome de todo mundo, meu salário é alto demais, eles vão me mandar embora, então eu tenho que mostrar muito serviço. E quando ele conseguiu debelar este mapa, ele ficou muito mais competente. Ele fala: Rosângela, eu consegui atuar num outro patamar, então deixar o que a minha equipe precisava fazer, ele foi. Então, é um exemplo de um desenvolvimento de competência. Quando eu fiquei pensando nas competências da ICF, acho que uma que é muito clara é presença e escuta, né? Que você tem que estar muito presente para saber ouvir o não dito, que até te ajuda a escolher que hora, se você usa com aquele cliente, se ele tem maturidade ou não, se você deve aplicar ou não. Então, eu acho que tem uma competência aí muito clara do ouvido, da presença e de uma comunicação que é, de uma certa forma, muito cuidadosa. Então, quando eu fiquei pensando nas competências da ICF, para mim, essa é a mais importante delas. Não sei se a pessoa perguntou competências de desempenho ou competências ICF. Eu acho bacana eu trazer rapidamente, aí, porque isso é um assunto que muito me instiga, né? E eu até tenho dito para alguns clientes que a minha meta é escrever um livro, porque eu tenho descoberto, através da minha experiência, que o sistema, ele ofusca as suas competências. Então, enquanto você não trabalha para desembrulhar, essa é a palavra, esse pacote, dificilmente você fica potente nas competências. Isso vai para as competências da ICF, vai para as competências como coach. Então, por mais que você entenda teoricamente a competência, faça cursos de uma forma cognitiva, você não chega ao ápice.
Então, onde eu quero chegar? O padrão, de fato, é algo muito valioso que precisa estar na frente de qualquer trabalho de desenvolvimento, na minha opinião. Porque é quando você mexe nessa engrenagem, aí sim você abre a cortina para olhar aquela competência. Então, é um processo. Então, isso eu tenho percebido. Então, é muito importante esse trabalho para você acessar, de fato, de forma potente, as competências que você precisa para ser um profissional mais completo, né? Um profissional de conteúdo interno, que eu costumo dizer muito. Era isso que eu queria complementar. Vamos passar para a Adriana, a próxima pergunta, colocando o seguinte: perguntaram que tipo de sabotadores que costumam aparecer, né? Quando aplica essa metodologia. Olha só, a gente tem um ciclo da autossabotagem, né? E que todos nós passamos muito por ele também, né? Então, você vai naquela sequência, você tem o medo, depois você entra, muitas vezes, na raiva. E eu gosto muito de trabalhar aquela questão da curva da mudança. Muitas vezes eu começo negando, né? Uma mudança, algo que aconteça. Depois da negação, eu passo pela raiva, passo pela resistência. Então, todos esses são elementos sabotadores. Até começar a tomar uma consciência, aceitar, para agir e conquistar. Então, quando eu vou, assim, a gente trabalha nessa curva também, a gente percebe que esses sabotadores vêm nas nossas crenças limitantes que foram construídas ao longo da vida. Tanto que na coluna 4 do mapa, depois do medo, nós vamos identificar a biografia dessas crenças limitantes e que a gente vai identificar esses sabotadores e que nós mesmos, o ciclo da autossabotagem é presente na vida de qualquer ser humano. Se a gente tem essa maturidade para poder identificar e reconhecer, é um passo. Mas enquanto não tiver, a mudança é muito difícil. É muito difícil. Então, são pontos bacanas para você poder trabalhar. Desculpa, eu pensei que você tinha terminado. Ok. João, você gostaria de complementar alguma coisa nesse tema? Na verdade, não, porque o tema do sabotador não é um tema que eu domino. Tranquilo. Mas eu tenho um comentário adicional em relação à pergunta anterior, que era a questão das competências, e que surgiu do comentário da Barcelos. A gente tem que lembrar que o mapa funciona quando a pessoa já tem a parte técnica do objetivo dela dominado. Então, se a pessoa não sabe como desenvolver aquela competência ou como praticar, aí não é uma questão de imunidade à mudança, é uma questão técnica, ela precisa de um professor, um mentor. Né? De um hard skill, né? Ok. Tem uma pergunta direcionada para a Helena. Helena, ter uma formação em dinâmica dos grupos, você considera que ajuda? É um diferencial para trabalhar em grupos ou não faz diferença? Você consegue aplicar em grupos essa metodologia independente de conhecimento em dinâmica dos grupos? Não é um pré-requisito, né, do Keegan e da LRT essa formação em dinâmica de grupos, mas com certeza ajuda, porque todo esse entendimento de dinâmica ali do grupo, de funcionamento de grupo é importante e tem todo o preparo, né, essa criação de segurança psicológica, essas observações da resistência, do que o grupo está criando ali, isso tudo aparece e tem que ser lidado de uma perspectiva de facilitador que não é abordada dentro do conteúdo do Keegan, né? Eles não entram a fundo nessa parte aí. Então, com certeza, ter essa formação, ter esse entendimento ajuda muito, bastante mesmo. Sim. Posso complementar que acho que o João foi muito feliz quando ele trouxe a questão do conhecimento técnico. Esse processo está ancorado num conceito de mudança adaptativa, que a tradução não é a melhor do inglês, mas e tem a mudança técnica. No caso que o João colocou, o cara quer delegar, mas ele não sabe o que é isso, não sabe o que é dar feedback. Uma mudança externa, que é um livro, uma técnica, um treinamento, ajuda. A mudança adaptativa, ele precisa mudar o mindset, o famoso mindset que a gente fala
tanto para que aquele conteúdo externo tenha um terreno onde a semente floresça. Porque se ele tiver uma barreira, é como se estivesse introduzindo este conhecimento e a terra é dura, não vai. Então, acho que foi muito legal o João trazer isso, porque é um comentário. Então, um dos autores que o Keegan se ancora, o Robert Hemphs, ele fala: não há nada pior do que se tratar uma mudança adaptativa com conceitos técnicos, que às vezes a gente faz isso na sala de aula, no coach, você ensina, mas tem uma barreira interna. Então, acho que era bacana para complementar esse conceito que você trouxe tão bem, João. Bacana. Eu acho que a gente vai caminhar para uma última pergunta, né? Para mais uma pergunta apenas. Colocou assim que quando teve um caso de um processo de coaching onde quando a pessoa percebe que vai mexer com as crenças, né? Fundamentais que a pessoa tem, a pessoa não está pronta para mexer com essas mudanças, né? Vocês encontram muito isso ao aplicar essa metodologia e até que ponto isso, né, é eficaz, né, para poder conseguir lidar quando a pessoa ela mistura a crença com a personalidade, na verdade, quem ela é, né? Então, ela não está pronto para lidar com aquilo. Por favor, João, você que levantou a mão. A resposta inicial é sim, isso aparece. E a Helena, na verdade, já sinalizou a resposta, né? A gente tem que trabalhar na agenda do coaching. Eu já tive uma cliente que disse: entendi, não acreditava que era isto e não quero mais tocar nesse assunto. Não era o momento dela. Mas a crença que estava por trás era muito pesada para ela. Uhum. Eu tenho uma experiência bacana para compartilhar, para fechar, que é assim, a gente vai aprendendo ao longo do processo, né? Eu faço geralmente umas 2 entrevistas para escutar a demanda, né? Para escutar a queixa. Escutar realmente. E aí, nessa escuta, se eu identifico que de 10 coisas que a pessoa está trazendo, uma está presa num padrão, e aí esse padrão que está impedindo ela de atingir o objetivo que ela almeja, aí eu apresento o processo para o cliente. E apresentar é apresentar, explicar, dizer o que é, enfim, explicar. E aí você põe na mesa. Esse cliente ele vai dizer, ok, faz sentido, não faz, pode me ajudar. Então, aí nós caminhamos para o processo. Então, o processo é mais ou menos assim que eu tenho feito. E tem dado certo. Nesse momento pós, né, entrevistas, eu intitulei essa etapa da imunidade como etapa CEP, que é consciência elevada do potencial, e a pessoa ela entra consciente que nessa etapa ela vai trabalhar somente o sistema imune dela. Depois nós vamos entrar no desenvolvimento. É assim que eu tenho trabalhado e tem surtido efeito bem interessante. Nossa, pessoal, agradecer a presença de todo mundo, né? Assim, o João, Barcelos, Rosângela, Helena, Adriana também, né? Por contribuir, porque eu não preciso nem comentar muito quantos elogios tem no chat, né? Tem elogio para todos vocês ali, reforço do quanto foi valioso o conteúdo, né? E agradecer também muito aos participantes que, mesmo tendo passado uns minutos, estão aí conosco até o final, até o último momento, né? Obrigada. Eu vou compartilhar o que está escrito no chat com os 5 painelistas, de forma que, posteriormente, eles possam dar algum retorno para vocês naqueles pontos que foram direcionados para cada um deles, ok? Bom, e se vocês não receberem qualquer retorno do que vocês estão precisando, o meu e-mail é diretoria.desenvolvimento@icfbrasil.org, tá? E a gente vai buscar, então, dar vazão a retorno do que for necessário. Lembrando que o certificado é para o e-mail da Clélia, que é apoio.gestão@icfbrasil.org. Ok? Bom, pessoal, eu acho que... Agradecer também, dá licença, a Marina, né? Marina. Conosco. Marina brilhou, Marina. Sim, Marina, parabéns. Parabéns. Obrigada pelo Eu acho que convite. se vocês 5 e mais a Marina quiserem dar um oi rápido, né? Não com conteúdo, mas dar um oi rápido para a gente encerrar, seria bom. O que eu queria reforçar é que se alguém quiser ficar mais um pouco
pouquinho, tirar alguma dúvida específica, a gente encerra e eu estou aqui disponível, né? E no mais agradecer vocês e, como dizem em inglês, keep in touch, né? Entre em contato, peça ajuda. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Teve algumas perguntas sobre a formação, né? Quando nós fizemos o curso com o Keegan, ele foi dentro de Harvard e ele foi muito insistente. Gente, vocês estão fazendo um curso em Harvard, mas não é de Harvard. Porque ele é professor lá, ele pode usar salas. Mas ele tem uma empresa chamada Mind at Work. Então, se você quiser saber mais sobre o curso dele, vá na Minds at Work. As formações dele são caríssimas. Para você aprender o que fazer depois do mapa, é 1 ano com 5 ou 6 viagens para Boston. Ficar alguns dias em Boston em cada uma dessas. Então, é proibitivo para o brasileiro. Em especial nesse momento que a gente não pode ir para lá, né? Mas tem a gente. Todos nós já fizemos workshops dentro da ICF. Nós já temos a experiência prática, a gente não está nesse jogo para vender um livro ou um curso, então é muito mais econômico trabalhar com quem já vivenciou. E eu acho que todos aqui, e mais o Eugênio, que eu não sei se ainda está estamos abertos a compartilhar o que a gente aprendeu. Bacana. Colegas? Eu só quero agradecer a todos. Rapidinho, João, você comentou sobre o segundo livro, já que tem uma pergunta falando sobre o livro e você está com a palavra. O segundo livro. A pergunta é se ele tem em português o Right Weight, Right Mind. Eu não sei. Alguém sabe se ele... Não, acho que não. Na época que eu usei, não tinha. Não tem. Acho que não tem, não. Não tem, não. Você poderia escrever, João, no chat, que facilita a pessoa enxergar e entender a nos palavra? slides. Eu escrevi já também. Ok. No chat. Os slides você vai compartilhar? enviado, tá? Vai ser enviado posteriormente. Okay. Eu acho que falta mais a Helena, a Adriana, despedir também, e a Barcelos, né? Eu só ia agradecer, né? Vai, Rô! As 3 pularam. Só agradecer a presença de todos, realmente dá vontade de ficar aqui falando mesmo, né? Quando a gente se identifica com algo que é tão poderoso, tão significativo, primeiro para a vida da gente, segundo para a vida do seu cliente, não tenho dúvida que o tempo é pouco, sempre é pouco, né? Então, boa noite a todos, desejo que vocês possam ter a oportunidade de conhecer em algum momento o padrão de vocês, né, de funcionamento para operar num nível mais potente. Essa é a minha mensagem final. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui, Marina, o Wang, a Clélia, a equipe toda, né, do ICF Brasil. E como os colegas estão colocando, nós estamos à disposição, o que precisar. O exercício, a gente adquire músculo fazendo musculatura, né? Assim, então o mapa também é assim, para a gente poder trabalhar com ele, primeiro o nosso, para depois também fazer de outras pessoas, é preciso musculatura. Então, essa é a dica que eu daria. O livro é muito bacana, mas como o pessoal já colocou, não tem essas dicas. Então, eu sugeria ler os 2, o Imunidade à Mudança, o Right Weight, Right Mind, porque o Right Weight, Right Mind complementa a imunidade à mudança. Tá bom? Obrigada, um grande abraço, viu? Marina, obrigada de coração. Obrigada, todo mundo. Imagina, prazer. Boa noite, então, para todos. Marina, tu quer dar o teu tchau também? Eu vou só falar que eu acho que só o fato de eu ter aceitado o convite e vir aqui para poder dar o depoimento para vocês já mostra a efetividade da ferramenta, né? Porque tendo uma crença, né, que era aí as questões com a demonstração de fraqueza, então, assim, eu acho que já deu para perceber que dá um efeito e tanto, né? Porque vir aqui falar para vocês... de ouro. É verdade. Vocês, né, que são aí experientes no assunto e colocar aí, né, vulnerabilidade, então tudo é possível, gente. A gente tem que acreditar, né, ter foco, né, saber o objetivo onde você quer chegar, né, e vai ter os percalços, mas é possível passar e você colher um excelente resultado. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Parabéns. Boa noite, então, a todos. Também fica meu agradecimento aí à ICF Brasil, que juntou a gente, proporcionou esse encontro, aos colegas, né, que a gente teve vários
o encontro por si só já valeu muito a pena, né? O nosso reencontro aí dos 5. E agora poder estar juntos nesse painel foi muito enriquecedor. Um grande beijo aí e obrigada a todos os participantes também que estão até aí conosco. Então, vou encerrar oficialmente agradecendo a presença de todo mundo. Vou parar a gravação. A gente vai ter no máximo em torno de 15 minutos. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta posterior aos painelistas que quiserem ficar, ok? Eu sei que foram muitas perguntas, mas também foi muito interessante, né? É muita coisa que as pessoas querem perguntar. E isso é muito bacana, porque a gente aprende assim, né? Na interação. Então, estou parando a gravação e obrigada a todo mundo. Obrigada, Wang. O Wang